Receba a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É uma alegria muito grande estar aqui novamente reunido para estar falando sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre essa revista, revista 11, do dia 14, celebrando a palavra de Deus. Lucas, por favor, leia o texto áureo, por gentileza. Amém. Graça e paz a todos, irmãos. Texto áureo diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos de número 119, verso de 105. Amém? Amém. Emerson, lê a verdade aplicada. Paz do Senhor para todos, verdade aplicada. Os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Amém? Vamos estar fazendo uma oração para darmos início à palavra do Senhor, que é sobre o Salmo 119, nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, te rendendo graça ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por todos os momentos, por todas as pessoas, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, que estão assistindo, Senhor, essa Escola Bíblica Dominical, Pai, que entra no cada lar, Senhor, nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, cura, Senhor, todas as enfermidades, Senhor, e renova a esperança de cada um, Pai, abrindo-lhe portas, Senhor, e trazendo, Senhor, de volta a esperança, trazendo os sonhos a cada um, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai que o Espírito Santo fale em cada coração, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. O Salmo 119, que tem o seu primeiro versículo, vamos ler o versículo de número 1, o 9, o 23, o 37, 45, 99 e o 113. O 1 diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O 9 diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho? Aí vem a resposta: observando conforme a tua palavra. E o 22, enquanto os príncipes se consultavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. O 37, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E o 45, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. O 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Glória a Deus. E o 113 fala assim: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma meditação sobre os Salmos. A explicação dele vai estar logo no tópico 1 em diante, que vamos iniciar com o cooperador Emerson, que vai estar lendo o tópico de número 1, dando início à explicação da nossa palavra, a nossa escola dominical. Um salmo sobre a palavra de Deus. Esse gigante salmo é uma joia preciosa, que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. Salmo acróstico. O Salmo 119 é um acróstico na modalidade abecedário. O salmista organiza as 22 estrofes, dividindo-as em conformidades com as letras do alfabeto hebraico, segundo nota na Bíblia de Estudo, NVI. O autor tinha um tema que enchia a alma, tão grandioso como a própria vida, que abrangia o comprimento, largura e profundidade no andar das pessoas com Deus. Não bastaria para isso nada menos que todo o poder da linguagem, e desta o abecedário era um símbolo apropriadíssimo. Os 3 primeiros e os 3 últimos versículos
foram projetados para serem, respectivamente, a introdução e a conclusão da presente obra literária. E o que quer dizer o salmo acróstico? O Salmo 119, eu achei bem interessante ele, principalmente a introdução, que o Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Ou seja, entre todos os salmos, são 150 salmos que a Bíblia nos mostra, esse Salmo 119 ele tem um conteúdo diferente. E por isso torna ele especial. Porque a maioria dos salmos, ele engrandece o nome do Senhor. Esse salmo não. Esse salmos, ele orienta o homem a andar segundo a palavra de Deus. Ou então, o salmista, quando escreve esses salmos, ele dá importância para a palavra de Deus. Diz que a palavra de Deus ela é vida para nós. Então, a importância do Salmo 119 é mostrar que a palavra de Deus ela ainda é o caminho certo para o homem seguir. Louvado seja Deus. É interessante que esse Salmo 119, ele tem 22 estrofes, né? Essas 22 estrofes, ela inicia com cada letra do alfabeto grego. É bem interessante, quem não souber as letras do alfabeto hebraico, quem não souber as letras do alfabeto hebraico, é só pegar o Salmo 119 e vai entender qual é a letra qual é a letra a seguir que o Salmo vai dizer. Uma estrofe dessa aí tem 8 versículos. É do primeiro a os 20, são 22 letras do alfabeto, né? E que são cânticos que eles vão colocando, organizando, e eles vão falar de diversas situações que o povo estava passando, segundo a experiência do próprio salmista. Mostra o amor dele para com a palavra de Deus, mostra o cuidado de Deus para com o servo e mostra a dependência do servo do Senhor. Então ele organiza tudo e coloca em 8 versos, né? 8 versos, e cada um verso com 8 versículos. É bem interessante, é bem curioso a palavra. Ela começa desde a letra do Aleph, e termina no Tet, parece, Tet, a coisa dessa aí. É bem interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos partir para o tópico de 1.2 que o diácono Lucas vai ler. 1.2 diz assim: a lei e o testemunho. A palavra lei, Torã, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus, e anda na lei do Senhor. A palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, prolongada por ele, para regularizar a conduta do homem. Aqueles que não a observam sofrerão as devidas sanções. A segunda designação consiste em testemunho. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. A palavra de Deus comprova os seus atos e a sua maneira de agir, e a prova da existência. Amém? Tem uma observação aqui, nesse top aqui, que diz assim, ó, de acordo com a Bíblia, aliás, de acordo com o comentário bíblico, a lei não é apenas uma referência, legislação ou ao Pentateuco, mas de forma bem abrange e inclui tudo o que Deus revelou acerca do seu caráter e propósito, o que ele queria que o ser humano fosse e fizesse, né? Primeira coisa da lei, né, que nós temos que estabelecer é o nosso caráter diante da presença de Deus. Então a palavra do Senhor, como ela vem para nossas vidas, ela vem de uma forma que tem muitas pessoas que buscam ter uma aparência ou um caráter dentro da igreja que não é real.
só que o Senhor ele revela. Quando você começa a ler e entender a palavra do Senhor Jesus, automaticamente, por ser uma escritura que foi escrita muitos anos atrás, né, décadas e tudo isso, ela vem te revelar o caráter que você é. Então, é uma coisa que você olhar para o espelho e dizer coisas que você não é e o próprio espelho te condenar. Então, a palavra do Senhor não vem para condenar a tua vida, mas vem para mostrar para você o teu caráter e a sua melhoria, que a palavra de Deus vem te revelar. Então, nesse tema aqui, diz assim, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Há um contexto atrás disso de testemunhos, tanto na Bíblia, como seu testemunho pessoal. Então, às vezes, você, quando vai ter algum diálogo com alguém, vai ter uma conversa com alguém, e você, além de você usar a Bíblia, você pode usar o seu próprio testemunho, né? Que esse testemunho que Deus... tem coisas que acontecem na nossa vida e nós perguntamos para Deus, por que está acontecendo isso? Mas, na realidade, são coisas que acontecem para nós aprender, né? Se estruturar na palavra do Senhor e se preparar, porque amanhã pode chegar alguém com essa mesma passagem, essa mesma tempestade, e você já tem não só a Bíblia como referência, que é a melhor coisa que tem a referência da Bíblia, mas você tem a tua vida, algo que você passou. Porque às vezes a pessoa falando, olha, lá tempo atrás ocorreu isso, Jesus operou. E às vezes a pessoa fica assim, mas lá atrás, eu não sinto, não, mas espera aí, aconteceu comigo e Deus fez a mesma coisa que fez lá atrás, aconteceu comigo hoje. Né? E Deus revelou e Deus transformou a minha vida. Então, às vezes, o teu caráter, a tua aparência, não só física, mas espiritual, traz testemunho e libertação para aqueles que o ouvem. Glória a Deus. No 1.3 fala assim, os teus mandamentos e os teus estatutos. Outra designação utilizada para denominar a palavra de Deus consiste em mandamentos, ou em algumas versões proféticas, tu ordenaste os teus mandamentos. Segundo o dicionário da Bíblia, de estudo, palavra-chave, a presente designação consiste em substantivo masculino que significa instrução. Instrução. Os mandamentos do Senhor, todos eles são instruções para a nossa vida. Uma coisa que é bem interessante é assim, que nós temos um caráter não tratado perante o Senhor, perante a lei do Senhor. Ou seja, todo homem é ruim, todo homem é mau. Para que ele tenha um caráter tratado, ele tem que andar em confronto com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai mostrar a ele o caminho que ele está trilhando, que é o caminho errado, né? E é um espelho, é como o Lucas falou, é um espelho que vai mostrar, olha, aqui é o caminho correto, e você está andando pelo lado de cá. Então isso é que vai, quando nós observamos a palavra do Senhor, é que vai fazer com que nós andamos trilhando o caminho correto. Porque sem um parâmetro, eu vou nascer, eu vou crescer segundo os parâmetros que eu acho, segundo os parâmetros que os meus pais colocaram sobre mim, a escola, com a influência que os meus amigos influenciaram sobre a minha vida, e por aí, e a sociedade. Todos nós andamos conforme a sociedade nos impõe para nós andarmos. Mas quando nós começamos a observar a palavra de Deus, nós percebemos que tem algo a mais a nos seguir. Ou seja, tem caminho que nós devemos rejeitar aqueles caminhos e seguir o caminho correto. Porque como é uma pergunta que a palavra faz, como purificará o mancebo ou o jovem o seu caminho? E aí a própria resposta em seguida já vem, observando conforme a tua palavra. Ou seja, só há um meio de a gente nos consertar, nos endireitar o nosso caminho, observando a palavra de Deus. Por um outro jeito, nós estamos derrotados, a gente não sabe para onde ir. Como diz o ditado, de ladeira abaixo, você vai correndo, um carro desgovernado de ladeira abaixo. A cada dia possamos viver no egoísmo e muitas outras coisas que não agradam ao Senhor. E por isso que vem a palavra de Deus para nos corrigir os nossos próprios caminhos, para que
a nossa vida fique melhor, porque os caminhos do Senhor, todos esses, é para o bem do homem, para nosso próprio bem. O 2 diz assim: algumas qualidades das Escrituras. Trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Ele procura descrever algumas qualidades das Escrituras que atestam a sua excelência. Outros salmos enfatizam mais o caráter e os efeitos do Senhor. Este destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-la. 2.1 diz: justiça. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça. A justiça está ligada à ideia de legitimidade. O salmista afirma que os juízos de Deus não estão amparados apenas na legalidade, mas também na legitimidade. A legalidade fala de seguir determinados procedimentos. Já a legitimidade fala de observar determinados valores. Podemos ter leis que seguem o procedimento, mas não observam os valores da sociedade em que foram inseridas. Não obstante, a lei do Senhor é justa. Ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para com sua criatura. Ela visa ao bem, construir o caráter do ser humano e não destruir. Há, na Bíblia, diversos exemplos de leis injustas, como o decreto estabelecido pelo rei Dário, cujo pano de fundo constituiu em uma trama para destruir Daniel. Foi como o senhor acabou de falar, pastor, que o mundo jogou as suas leis sobre nossas vidas. Ou seja, nós crescemos com o pensamento de que a vida é nascer, crescer, viver e morrer. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus e a entendemos, foi como você disse, nós descobrimos que o caminho é totalmente diferente, que a vida tem outros valores, tem outros sentidos. Foi como também o tópico que o Lucas leu, que quando o salmista ele divide dois tópicos, a lei e o testemunho. Ou seja, nós encontramos diversas coisas na palavra de Deus que ensina o caminho certo para o homem. Nós encontramos sobre como ser diante de uma sociedade ou como ser diante de outras circunstâncias. Nós sabemos sobre a lei e sobre o testemunho. Sabemos andar, sabemos esperar, como o Eclesiastes diz, tudo há um tempo. A própria palavra de Deus ensina sobre o tempo para nossas vidas. Que há tempo de falar, há tempo de se calar. Há tempo de se levantar, mas há tempo de se sentar. Então a palavra de Deus ela é um próprio mapa para a vida do homem. Então, bem-aventurado o homem que não só escuta, mas pratica a palavra de Deus. Também a própria palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento é um povo que está distante da palavra de Deus. Porque quando nós mergulhamos na palavra e deixamos essa palavra entrar no nosso coração, a nossa vida muda por completo. Porque realmente ela é um mapa para a vida do homem. É como diz assim, a vida cristã é como fosse você tiver... A vida cristã é como você estivesse diante de uma parede e você não conseguisse enxergar o outro lado. E só a partir do momento que você passa esse muro é que você vai ver a grandeza que é você seguir a lei do Senhor, é como você seguir o caminho. Então, nós precisamos ultrapassar essa barreira, nós precisamos ultrapassar esse muro para poder nós descobrirmos o que está do outro lado. Porque ou descobrir do outro lado, ou fica de um lado ou fica do outro. Porque geralmente, quando nós descobrimos o que está do outro lado, por exemplo, há muitas pessoas que falam mal do cristianismo. Cristianismo é isso, que o crente é isso, que o crente é aquilo, mas não sabe o que está do lado. Porque, na verdade, nós não conseguimos explicar o que nós sentimos a partir do momento que nós acreditamos nesse Deus verdadeiro, no Senhor Jesus Cristo, que nós aceitamos essa fé, que nós vamos descobrir o que está ao outro lado. Você passa esse muro e vai descobrir o que é. É bem interessante. Pastor, tem uma observação aqui. O Lemos falou muito bem, o senhor também cumprimentou bem, mas tem uma parte que eu queria só destacar aqui, que chama bastante atenção, referente à lei injustas, né? E aqui no finalzinho desse tópico que o Emerson leu, está escrito assim, como o decreto estabelecido pelo rei Dário,
cujo o pano de fundo constituiu uma trama para destruir Daniel. E aqui, a gente conhece essa palavra aqui, né? Eu já gosto muito dessa passagem, ministrei muito essa passagem, e onde pessoas, eles começaram a ter inveja, começaram a tentar achar algum defeito em Daniel, porque Daniel tinha o seu caráter, a sua visão como perfeição, pessoa que buscava sempre o Senhor, não se contaminava, né? Então as pessoas começaram a se incomodar com aquilo. Como atingir alguém assim tão sendo perfeito? Né? Então fizeram-se uma lei, né? Todo mundo conhece a passagem, vocês conhecem a passagem, e fizeram a lei para tentar pegar Daniel, porque sabia que o ponto fraco dele, para o inimigo, era adorar a Deus. Só que o inimigo, ele trama contra nossas vidas para tentar achar esse nosso ponto fraco para os olhos dele, mas na realidade é nosso ponto forte. Porque cada dia mais nós estamos naquela unidade com o Espírito Santo. E às vezes tramam contra suas vidas, tentam te derrubar, e você se apega àquilo. Olha, tentaram fazer isso, tentaram me derrubar, falaram mal da minha vida, tentaram me parar. Só que você não tem que olhar essa lei injusta. Você tem que olhar a lei do Senhor. Porque aquele que se levanta contra a tua vida, a lei Deus vai fazer que ela caia. Então tem muitas coisas que fizer contra a tua vida, não pare, não pensa, não foca naquilo que estão tentando te destruir. Mas foca naquilo que o Senhor vai te estabelecer, que é a vitória. Né? A palavra do Senhor é de justiça, Ele não quer que você sofra para você cantar a vitória. Mas Ele quer te preparar para que quando vier a tempestade, você cantar o hino da vitória. Então assim, sempre quando você está feliz, sempre quando está acontecendo as coisas boas na sua vida, de repente vem um vento tão forte, você fala, nossa, estava tão bem, mas agora está tudo ruim. Só que não foca nisso. Busque, faça como o Daniel. Se for buscar 1, 2, 3 vezes ao dia ou mais vezes, busca. Porque quanto mais você busca a presença do Senhor, mais você fortalece. E tudo que levantarem contra vocês vai ser testemunho na tua vida para você mostrar que Deus é Deus. Amém? E o interessante ainda sobre Daniel é que o lugar onde ele estava era um lugar inapropriado. O lugar onde ele estava, a lei era totalmente diferente. Mas o que nós entendemos de Daniel, quando o homem está cravado na palavra de Deus, nos princípios de Deus, pode estar no ambiente que for, pode estar ocupando o lugar que for, mas nada irá abalar. Daniel tinha 1001 motivos para arrumar uma desculpa para falar, Deus, não tem como fazer isso, não tem como fazer aquilo. Mas quando a palavra de Deus está cravada nos nossos corações, não importa o ambiente ou o lugar que nós estamos ocupando. Porque a palavra de Deus vem e transforma a vida do homem e ponto final. Exatamente. São decisões que às vezes nós tomamos na vida que pode modificar não somente a nossa vida, mas a vida de outras pessoas, né? No caso do Daniel, como ele decidiu, como a Bíblia fala, ele assentou no coração a não se contaminar. Foi a decisão dele. E Deus honrou aquela decisão, porque ele tanto salvou a vida dos amigos dele, apesar de muitas pessoas querer matar ele, mas ele acabou salvando. Mas tem um ponto aqui ainda nesse ponto, essa revista é muito rica, essa lição principalmente é uma lição muito, muito rica assim, de detalhes, né? Quando fala da legalidade e legitimidade. Legalidade é aquilo que os legalistas, tudo que é lei, eu vou praticar a lei e serei livre, serei salvo, eu vou praticar, vou fazer isso e vou se me tornar livre. Mas muitas das vezes não é bem assim, né? Aquilo é legítimo. Muitas das vezes as pessoas prejudicam outra pessoa para fazer aquilo que ele quer. Quando lendo esse texto, me veio à mente a história do que Jesus contou do bom samaritano, que descia um homem para Jerusalém, ou de Jerusalém, para Jericó, e ele chega no caminho, ele foi pego pelos salteadores. E logo quando ele pegaram, apanhou bastante, ficou disse que meio morto. Tiraram tudo que ele tinha e ele ficou meio morto. De repente passa pelo caminho o sacerdote, que é um tipo de um pastor, né? Passa por ali e como acredita assim, se fosse para o dia de hoje, será que eu pararia em um caminho para dar socorro a uma pessoa, sendo que tem um culto me esperando? Será que eu teria coragem de atrasar o culto, atrasar de chegar na igreja para poder prestar socorro àquela pessoa? Né?
Porque muitas das vezes a gente está tão habituado em fazer aquilo, o horário de chegar, a gente só sai de casa praticamente quase atrasado, e não dá tempo para você ver uma pessoa praticamente quase atropelada no meio da rua. A atitude, a pergunta que eu faço, será que eu poderia dar socorro a essas pessoas e deixar para vir chegar no culto depois? Então, são coisas que às vezes a gente temos que trabalhar não somente sozinho, mas trabalhar com pessoas ao nosso lado, porque, olha, o telefonado diz, olha, o ministro, o obreiro, olha, dá prosseguimento aqui ao culto, porque eu vou adiante. Mas não, mas simplesmente a pessoa toma a atitude de, olha, outra pessoa vai vir aí, vai dar socorro, porque eu estou atrasado para o culto, e eu vou para o culto. Simplesmente. E de repente, veio o levita. Levita é o quê? Aqueles que cantavam. Os cantores que estavam já preparados para dar início no culto, né? O pessoa de louvor. Eu preciso estar lá. Então, ele viu que também todos nós saímos de casa em cima do horário. A pergunta é, será que você pararia para dar socorro àquela pessoa? E teria outra pessoa, porque nós devemos estar sempre preparados para dar socorro a uma outra pessoa, e outra pessoa está lá, não sentir a nossa falta naquele ambiente, naquele local, não ser tão prejudicial também para o andamento do culto. Então, tinha que ter outra pessoa naquele local. Mas, de repente, ele toma a atitude o levita, ele toma a atitude de ir embora. Olha, eu estou atrasado, outra pessoa vem lá, vai dar socorro. E veio uma pessoa que não tinha nada a ver, não tinha o culto, como diz assim, uma pessoa que não era convertido. Porque ele não é convertido, não tem compromisso nenhum. Então, ele simplesmente, parou e deu socorro. E foi esse que Jesus Cristo foi bem aplaudido, a atitude dele foi louvável. Quer dizer, o meu compromisso não me isenta de eu usar a legitimidade de dar um socorro, prestar o socorro a uma pessoa. O legalista, ele tem de fazer aquilo que é determinado para ele fazer. Aquilo que é determinado para ele fazer, eu vou fazer. E nada mais me quebra aquele coisa. Então, é bem interessante essa lição quando ele faz a comparação dos legalistas, da legalidade, à legitimidade. Ou seja, a legitimidade era algo a mais que eu poderia fazer. Eu deixar de lado aquilo que eu tenho um compromisso de fazer e fazer aquilo que está me socorrendo, socorrer o próximo que está ao meu lado. Amém? 2.2. Quem lê? Diz assim, doce. Outra qualidade da lei do Senhor é que ela é doce. A lei do Senhor não é amarga, azeda, ácida. A lei do Senhor traz contentamento, alegria. Ela nos traz peso, não traz peso, mas alívio. Outros textos bíblicos mencionam a doçura do mel aplicada à palavra de Deus. Isso nos faz lembrar da alegria de termos a palavra de Deus em nossa boca, assimilarmos seu conteúdo e louvarmos o Senhor com a palavra. O amargo pode se referir aos pecados ocultos revelados, à rejeição do mundo e à posição ao que proclama a mensagem. Amém? 2 pontos aqui que eu quero passar para os irmãos da qualidade dessa doçura. Quando você ouve a palavra do Senhor, a lei do Senhor, eu fico imaginando, por que nos comove tanto? E essa palavra doçura, o que significa, para o meu entendimento, a palavra doçura? Esses dias eu peguei meu celular e mandei mensagem para minha mãe, dizendo que eu amava ela, que estava sentindo saudade do cheiro dela, e ela repetia as mesmas coisas que eu tinha falado. Automaticamente, ao ouvir, ao ler o que ela mandou, meu corpo se arrepia e a minha emoção ela explode. Porque palavras, quando é lançada não só por letras e sim com sentimentos, ela move muito. Uma coisa que eu dizer para você assim, olha, eu te amo.
Mas quando uma pessoa fala que te ama e você sente que você é amado por ela, é bem diferente. E aí eu vim meditar na palavra do Senhor. Por que quando a gente ouve a palavra do Senhor nos move tanto assim, nos faz a gente chorar, nos faz a gente se quebrantar, nos faz a gente se arrepender? Porque quando o Espírito Santo tocou na vida de cada um que escreveu a palavra do Senhor, ele tocou com amor. Então as palavras, por mais que as letras foram criadas pelo humano, e entendimento e sabedoria por Deus, ela vem esse mel em cada palavra. Então quando nossos pastores dizem que nos amam, esse amor não é uma palavra só de A-M-O, amo, não. Ela vem umas letras conjugadas com amor do Espírito Santo de Deus. Então assim, nesse ponto, a doçura que se fala é da presença do Espírito Santo, porque é aquele que nos amou primeiro. Amém? E às vezes que nós queremos ouvir algumas palavras e tem muito pregador que fala, ninguém dá glória, né? Agora que eu estou falando, ninguém dá glória. Porque às vezes tem palavras que vêm do altar, que muitas pessoas falam que meio amargo, mas é algo para despertar nossas vidas, porque não dá para a gente se esconder nos nossos pecados. Então quando a gente atinge isso, a gente fala, essa palavra foi dura. Mas a dureza é para que Deus, Ele não quer que você se perca, Ele não quer que você se esconda atrás do seu pecado, Ele não quer que o seu pecado te consome, Ele quer que você seja libertado, e para isso tem que ouvir a verdade. Então, por isso que diz a palavra do Senhor, a verdade é aquela que vos liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Exatamente. Sabe por que você é liberto hoje? Porque a verdade chegou até você. Porque se chega só, como diz no nosso mundo, de passar a mão na cabeça, você vai ser treinado e doutrinado para ficar aqui na terra. Mas nossos pastores, quando vêm falar do amor de Jesus Cristo, e às vezes dói quando ele fala alguma coisa para nós, não é para que nós venhamos ficar aqui na terra, é para a gente subir para a glória. Então, tem muitas coisas que você vai achar que é amargo, mas não é que é amargo, é Deus se preocupando com aquele que Ele ama. Então, a doçura do amor do Senhor é aquele que te liberta, e às vezes as palavras que você pode agir como amarga, é aquelas que vai te libertar do pecado que às vezes está oculto na sua vida. Amém? Algo interessante aqui também, pastor, é quando diz assim, ó, a lei do Senhor traz contentamento, alegria. Ela não traz peso, mas alívio. E automaticamente veio aquele versículo que Jesus fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu mesmo me perguntei, por que Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve, mas por que tem tantas pessoas sobrecarregadas? Tantas pessoas com peso em suas costas? E automaticamente o Espírito Santo me respondeu, porque além de as pessoas se distanciarem da palavra de Deus, que está dizendo que ela é doce, ela é alívio, ela tira todo o peso, nós fugimos desse padrão e entramos em outros padrões que não tem nada a ver com a palavra. Colocamos coisas em nossa cabeça que não existe, que não tem nada a ver. Achamos que a vida é difícil, que a vida é um problema. Foi que não uma frase que eu vi, eu achei muito interessante, que nós não podemos deixar as crises externas invadir o que é interno. A mesma coisa um navio. Ele não afunda com as águas ao redor dele. Ele afunda quando as águas que estão ao seu redor invadem ele. É por isso que muitas pessoas, até mesmo aqueles que estão dentro da igreja, se sentem sobrecarregados. É porque quando se encontra diante de uma situação difícil, que nem estamos diante dessa pandemia, nós deixamos essas crises externas invadir o que é interno. E a palavra de Deus, que ela é alívio, que ela é doce, que ela não é amarga, nós acabamos deixando ela de lado. Por isso que vem esse peso. Mas quando nós entendemos que a palavra de Deus ela é doce, todo esse peso nós tiramos das nossas costas. Exatamente. Tem um hino que fala assim: a palavra de Deus é doce mais que o mel, e quem a cumprir há de ser fiel, e quem deseja cumprir há de ser fiel. É um hino da harpa, é muito, muito bonito esse hino, não sei cantar, mas é muito bonito esse hino, porque quando o profeta Jeremias, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: pega esse livro e coma. Na tua boca ele será doce como mel, mas no teu ventre será amargo como fel. Eu entendo que muitas das vezes, quando nós estamos
lendo a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, doce, mas na hora de cumprir, na hora de praticar, nem sempre é assim, porque fala de coisas que nós precisamos renunciar. Fala de renúncia. E renúncia, ninguém gosta de renunciar. O nosso comodismo, a nossa maneira bem que a gente já está acostumado a fazer, às vezes acordar cedo, você tem que orar no frio, no calor. Tem uma passagem que fala assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam. Você for meditar nessa palavra, lá em Israel, fazia um frio de madrugada que não é brincadeira. Parece que caía até geada, porque era muito frio. Lá é um local muito quente, né? Mas quando cai na tarde, passa a ser um lugar muito frio. Então as pessoas acostumam de ir, não tinha na época de Jesus Cristo, não tinha, antigamente não tinha muitos lugares, então as pessoas saíam de casa, saíam para as grutas para poder buscar a palavra do Senhor, que é um sacrifício a mais, porque demonstrava o valor que tinha para ela a busca, a oração, né? Então é preciso nós entendermos que a palavra do Senhor, independentemente da nossa maneira errada que nós vivamos, mas quando ela entra, vai ensinar a criança a ser realmente criança, a viver para o Senhor, o adolescente, o jovem, vai ensinar o homem de verdade, vai ensinar a mulher de verdade a ser realmente mulher, vai ensinar o casal como viver um para o outro. A palavra de Deus tem todos esses preceitos, por isso que realmente é por excelência, é um livro, dos livros mais lido e um livro mais escrito. O primeiro livro a ser publicado, escrito, foi a Bíblia Sagrada, e hoje ainda continua em alta, para que todos nós venhamos a obedecer. Hoje nós temos acesso, não em todos os países, mas nós temos acesso, tem casa que tem 5, 6 Bíblias, até 10 Bíblias tem, né? Então ela tem todas as casas praticamente aqui em São Paulo, quase todas as casas têm uma Bíblia Sagrada, mesmo aquelas pessoas que não têm o hábito de ler. Eles acostumam de abrir a Bíblia e deixar lá aberta. Mas eu aconselho essas pessoas a procurar ler a palavra do Senhor. Tanto de Gênesis e Apocalipse, é Deus falando conosco e nos mostrando a cada dia como ser melhor, né? Porque é o Criador, é aquele que criou, é o fabricante que mostra o manual como vai ser usado. É nós mesmos saber que a palavra de Deus em contato com a palavra de Deus, em contato com o fabricante, com o que é o manual, de nós sabermos como usar o nosso corpo, como usar a nossa vida, como não prejudicar as outras vidas das outras pessoas, nos ensina realmente o caminho. Por isso que o salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele sabe onde é que está pisando, porque lâmpada dá clareza. Ele sabe onde é que está pisando, ele sabe onde é que está indo, né? Louvado seja Deus. Só para concluir aqui, pastor, tem uma parte que é bem interessante que está escrita aqui na revista, nossa, que diz assim, se você digerir a palavra de Deus, verá que não apenas se tornará mais forte em sua fé, também perceberá que a sabedoria de Deus adoçará a sua vida. Forte isso, hein? Quanto mais você buscar, quanto mais você se alimentar da palavra, aumenta a tua fé e adoça a sua vida. Exatamente. Isso é maravilhoso. É como você comprar um aparelho de celular ou um carro, e você simplesmente vai andando. E você nunca ter a preocupação de você ler o manual. Você perde, quantas funções você perde daquele... Quantos de nós, às vezes a gente está com tanto interesse em usar aquele aparelho que você nunca olha o manual. E quando você olha, nossa, eu não sabia que... Ou então uma outra pessoa, você tem um celular, rapaz, esse celular faz isso, faz aquilo, mas eu não sabia, eu tenho um celular já há 1 ano, mas não sabia. Então assim é a nossa vida. Quando nós entramos em contato com esse manual, tem coisas maravilhosas na Bíblia, tem coisas maravilhosas, e às vezes, tem pessoas
que tem o dom de ensinar a ele como interpretar aquele texto, às vezes que a pessoa não conseguiu entender. Tem pessoas que estão habilitadas para isso, preparadas para isso, que estudou para poder ajudar outras pessoas a entender aquele manual e como praticar. 2.3. Eu vou ler esse tópico aqui, que diz assim: o salmista declara, ainda que lei do Senhor é a verdade, a lei do Senhor não age em falsidade, é verdadeira, seus anunciados estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que é e será. A palavra de Deus revela a exata natureza de Deus. Ensina o homem natural, como o homem natural, a exercer aquilo que ele deixar de ser da natureza dele, para pegar a palavra de Deus, para aprender da palavra de Deus. Glória a Deus. Esse ponto aqui da verdade diz assim, ó, não pisará em falso. Nos ensina, santifica-nos na verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus foi revelada por ele, e por intermédio dela nós somos santificados. Então, cada dia mais, a nossa santificação vem da palavra. Como volta à verdade, né? Se você buscar e querer saber da verdade, está tudo decifrado na palavra do Senhor Jesus. É onde tem o nosso único refúgio. Amém? Vamos para o tópico 3, que diz os benefícios das Escrituras. Após analisar as qualidades das Escrituras, é importante responder a seguinte questão: quais os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Escrituras Sagradas? 3.1. Liberdade. O salmista declara: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Outras versões utilizam expressões bem significativas, como andarei com largueza, viverei à vontade, andarei em verdadeira liberdade. A princípio, são termos que podem sugerir um viver sem regras e limites, andar conforme der na cabeça, ou deixar a vida me levar. Contudo, uma reflexão honesta e não precipitada, à luz das Escrituras, revela que essa liberdade é justamente resultado do viver procurando seguir os preceitos do Senhor. Trata-se da verdadeira liberdade operada por Jesus, a liberdade descrita por Paulo. É um erro grave pensar que aqueles que obedecem à palavra de Deus têm a mente estreita e a vida fechada. Louvado seja Deus. 3.2, Lucas, lê, por favor. Rapidamente aqui, irmãos, o 3.2, que diz estabilidade. Deixa bem claro aqui um ponto aqui que diz assim, ó, o salmista, bem baixo ali na parte do meio da leitura, diz assim, ó, o salmista descreve que continuava a meditar nos estatutos de Deus, ainda que os príncipes se reunissem para destruí-lo. Ou seja, ainda que circunstâncias parecem querer afetar-me, continuo a meditar com os estatutos do Senhor. Lembra-se o primeiro tópico que a gente vinha falado sobre Daniel. Qual é a tua estabilidade? A pergunta é, se a tua estabilidade é o Senhor Jesus, se tu tem em teu conhecimento que a estabilidade é o Senhor, como eu tinha falado, nós não temos que olhar. O Emerson deixou uma coisa aqui que foi impactante. O navio no mar, né? Não é o mar bravo que vai te afetar, e sim o que estiver conseguir adentrar dentro daquele casco que vai afundar. Então a tua estabilidade está em quem? Se está em Deus, então tem uma outra estabilidade melhor que você possa ter. Então creia na tua estabilidade, que é Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero
vou ler aqui partindo para a conclusão, para terminar. O 3.3 fala sobre a vida. Vida. O salmista declara: a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Ele quer vida. Agora, a Bíblia nos fala que nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos. Quer dizer, o homem natural, ele não tem vida com Deus. Não tem vida nenhuma com Deus. Então, como nós adquirimos esta vida? Em João, no capítulo de número 6, o versículo 53, está escrito assim: então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Ou seja, para que eu tenha vida, eu preciso participar do símbolo do sangue e do corpo do Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Ceia. Então, para que eu tenha vida dentro de mim, para que eu tenha o Espírito Santo dentro de mim gerando vida, eu preciso participar desse ato, que é de fé, que é gerando fé em mim. No mesmo livro, João, no capítulo número 10, o versículo 10, ele ainda declara dizendo assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e as tenha em abundância. Ou seja, para nós termos vida, nós temos que ter Jesus Cristo. Se nós não termos Jesus Cristo, infelizmente, eu preciso declarar: você não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus. Para eu ter vida com Deus, eu preciso aceitar o Senhor Jesus Cristo e participar desses atos. Quer dizer, aí a pessoa vem dizendo que Deus não vai condenar os seus filhos. Realmente, Deus não vai condenar. Deus não vai condenar os seus filhos. Mas você tem Deus como pai? Porque se você não participa da ceia do Senhor, não se apegou com a vida que é Jesus Cristo, como Deus vai lhe dar a vida? Então nós precisamos entender que o homem natural, pela sua natureza, ele nunca vai encontrar com Deus, porque nós temos um hábito de querer construir os nossos próprios caminhos, nossos próprios meios para ser salvo. Mas a Bíblia é clara em dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas que tenha a vida eterna. E a vida eterna é que creia no seu Filho Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que sem Jesus Cristo nós não somos nada. Nós precisamos se apegar com Jesus Cristo para que procurar a praticar a palavra do Senhor, fazer dessa Bíblia, que é mais doce do que mel, fazer dessa Bíblia regra de fé e prática. Amém? Já entrando na conclusão, um texto que eu achei bastante significativo para essa lição foi o Evangelho de João, capítulo número 1, onde diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O 2 diz assim: ele estava no princípio com Deus. E algo bastante interessante que eu vi numa pregação do Rai Carmelo, que ele falou: Jesus estava com Deus desde o princípio. Mas onde Jesus estava? Era quando Deus falava: haja luz. Ali Jesus estava. Por quê? Porque Jesus é a palavra. E é isso que a conclusão diz. A conclusão diz: o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Ou seja, Jesus é a palavra e Jesus também é o caminho. Louvado seja Deus. Então nós chegamos aqui à conclusão da palavra do Senhor. Quero fazer um convite para, na próxima semana, estar escreva no nosso canal,
participar de todas as publicações. Na próxima semana tem uma surpresa maravilhosa. Vamos fazer também com o grupo de louvor, vai estar cantando, vai ser muito bonito aqui. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Lucas, com oração, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos os seus parentes e familiares. Amém? Não esqueça de deixar o joinha. O like. Irmão, seja impactado por essa palavra, amém? Vamos orar? Pai, declaramos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Cada lar, cada casa que está nos assistindo, Senhor, derrama a Tua glória em nome de Jesus. Que não venha se esquecer que Tu é vida, Tu é estabilidade, papai. Tu é fé, Senhor. Em nome de Jesus, opera, papai. Estamos aqui para falar da Tua palavra, ensinar o melhor de Ti. Que essa palavra venha entrar em cada lar, Senhor, como doce, suave, Senhor. Que venha libertar cada lar em nome de Jesus. Que no momento dessa tempestade, papai, que eles venham se acalmar e crer no Deus que nós servimos, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos. Amém.